E aí, galerinha, como é que vocês estão? Hoje nós vamos começar o nosso 8º momento de material assíncrono, né? Essa 8ª interação é uma interação muito importante para vocês do 8º ano. Por que ela é muito importante? Porque quando nós estamos falando sobre os aspectos físicos, né, da América, falarmos sobre relevo e hidrografia, que é a nossa interação de hoje, ela é fundamental para que nós possamos entender, nas próximas interações, como se deu o processo histórico, né, com a presença da colonização dessas regiões, como é que se dá a presença da população nessas regiões, de acordo com o processo da formação do relevo e das próprias bacias hidrográficas, porque toda a população de toda e qualquer região do planeta, ela vai se concentrando de acordo com a formação geológica e também com as bacias hidrográficas. Então, por isso que é tão importante, antes de adentrarmos, né, no conteúdo onde a gente vai falar de população, de desenvolvimento econômico, nós concluirmos essa parte de geografia física. Vocês já começaram com o Luiz na interação da semana passada e hoje nós vamos dar continuidade, né? Vamos dar prosseguimento com essa parte de relevo e hidrografia. Então, vou compartilhar aqui com vocês, tá certo? Para que vocês tenham, né, esse acompanhamento de como se deu esse processo de formação geológica, a formação do relevo, como é que é distribuído o relevo, como é distribuída a questão hidrográfica, né, das bacias hidrográficas da América como um todo, desde a América do Norte, a América Central, a também a América do Sul. Essa aula que nós estamos aqui, ela está contida, né, na nossa unidade 4 do livro didático de vocês, e ela é o capítulo 2 dessa unidade 4, né? O conteúdo é América e ainda estamos aí nos aspectos gerais da América. Eu escolhi esse mapa, né, físico da América, porque esse mapa aqui, para mim, é o mapa de maior representatividade que nós temos dentro da América, galerinha. Por quê? Porque ele mostra todos os aspectos, tanto geológicos, de relevo, como também os aspectos físicos. Vocês veem aqui que ele mostra desde as regiões montanhosas, as serras, as planícies, os planaltos, como também as bacias hidrográficas que cortam toda a região das Américas, desde a América do Norte, Central e América do Sul. É um ponto importante para vocês, no 8º ano, atentarem. Por quê? Porque esse é um ponto que a gente só vai fazer essa revisão agora de América, desses contextos, lá no 3º ano do ensino médio. Já lá no finalzinho do 3º ano, a gente faz uma revisão desse conteúdo que a gente está estudando aqui, tá certo? Então, a gente inicia falando dos tipos de relevo que nós encontramos dentro dessa América. Fiquem atentos para isso, tá? Lembrando para vocês que 60% dos conteúdos que nós encontramos no Enem, 60% desses conteúdos são os conteúdos vistos no 8º e 9º ano. Então, por isso que é tão importante vocês estarem atentos ao que a gente está falando aqui. Dentre esses relevos, né, um que tem um grande destaque são os maciços antigos. Prestem atenção a essa palavrinha. Vou até usar o apontador para mostrar para vocês. São os maciços antigos. Eu até destaquei aqui o nome, maciços antigos de vermelho, para mostrar para vocês que ele é formado por estruturas cristalinas muito antigas, tá certo? O próprio nome já fala que é uma formação geológica vinda de um passado, né, muito distante, e elas são formações estáveis, né? Elas já passaram por um processo de erosão, de corrosão, por um intemperismo físico e químico, tá certo? Nós chamamos de maciços antigos. Qual é a área de abrangência? Geralmente, quando a gente fala de maciços antigos, nós sempre estamos tratando ali na região dos planaltos e as áreas ainda montanhosas ao leste do nosso continente.
Lembrar que nós estamos ao leste do continente com os maciços antigos. Já os dobramentos modernos, a própria palavra ó, aqui fala de antigos e aqui fala de moderno, ou seja, eles são opostos, antagônicos, tá bom, galerinha? Já os dobramentos modernos são áreas de instabilidade geológica, então aí eles estão em mudanças, né? Eles não são estáveis geologicamente. Abrange montanhas e cordilheiras. Ó, cordilheiras jovens a oeste, então é o sentido contrário do que nós vimos. Os maciços antigos estão a leste, né? São a nossa estrutura mais antiga de relevo, e os dobramentos modernos estão a oeste, que é onde está a formação mais recente do nosso relevo, certo? Tendo aí como um carro-chefe as cordilheiras jovens a oeste. Qual cordilheira a gente podia citar? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre ela, que é a Cordilheira dos Andes, tá, galera? Fora isso, nós temos aqui as bacias sedimentares, perfeitas. Mas essas bacias sedimentares, elas foram se formando de estruturas de outros tipos de relevo, a exemplo dos maciços antigos. Por quê? Porque ela é formada, são formações recentes, mas elas são decorrentes do processo de sedimentação, através de chuvas, através de ventos, e elas vão se sedimentando, vai ali, através do processo de chuvas, de erosão, ali vai juntando ao longo do tempo sedimentos, o que forma essas bacias que nós chamamos de sedimentares, né? Que vem de sedimentos. Onde é que nós encontramos essas bacias, Valesca? Os maciços antigos, você falou que está a oeste, né? A leste, desculpem. Os dobramentos modernos a oeste, lá na Cordilheira dos Andes, mais expressivamente lá no Chile. E onde é que nós encontramos as bacias sedimentares? As bacias sedimentares, elas estão mais nas porções centrais, tá certo? Do nosso continente americano, que é onde fluem seus principais rios, os rios que trazem esses sedimentos. Tanto isso acontece na América do Norte, quanto também acontece na América Central. Valesca, não acontece na América do Sul, não acontece na América Central. Atentem, galerinha, porque nós dizemos que acontece tanto na América do Norte quanto na América do Sul, e a gente tirou aí a parte de América Central, pelo fato que a América Central não ser muito extensas em relação a grandes rios e rios volumosos, que é o ponto que a gente vai estudar um pouquinho à frente, ok? Temos aqui na América do Norte, né? Agora a gente vai dividir por região. Os dobramentos modernos, né? Lá na América do Norte temos muitos dobramentos modernos, com formação de montanhas rochosas, lá no oeste do Canadá e nos Estados Unidos. Formações rochosas que eu coloco aqui para que vocês visualizem, porque é uma questão assim encantadora, é um lugar encantador, né? Principalmente na região leste, há essas formações, né, antigas também como planaltos, né, e tem os Montes Apalaches, né, que é uma região assim encantadora, né, na América do Norte, e que é muito utilizada, ela é muito explorada para o turismo, né? Os relevos também têm sua importância econômica nessa questão turística, né? E os Montes Apalaches, lá nessa região ao norte, né, na nossa América do Norte, é muito utilizado, é muito evidenciado para o turismo, tá? Na porção central da América do Norte, é formada já por grandes planícies, então ela é ideal para quê? Essas regiões centrais? Para a formação de população, que é um ponto que a gente vai estudar nas próximas interações. Toda região plana, legal para agricultura, industrialização, povoamento, que é onde se localiza a parte das bacias hidrográficas, legal também para a agricultura, né? E a gente começa a entender que ela é muito mais significativa na América do Norte. Nós temos aí uma planície que é muito falada, que é a planície do Mississippi, tá certo? E no México, tá certo?
com uma formação mais recente, mais moderna, ela é cercada por montanhas. Lembrem-se, sempre em regiões mais de formação geológica, desculpem, mais recentes, a gente vai ver uma formação muito mais clara de montanhas, tá certo? Montanhas de grandes altitudes. Então, no México, essa formação mais recente é cercada pelas montanhas da Serra, a Serra Madre Oriental e Ocidental, que temos aqui as duas, né, imagens, tanto da Madre Oriental quanto da Madre Ocidental, tá certo? São também regiões, assim, bem preservadas, isso é bem interessante também, são regiões preservadas, mas que também têm o ecoturismo como, né, um processo econômico para o desenvolvimento turístico da região. Já a oeste da América do Sul, né, chegamos à nossa América, nós temos aqui a Cordilheira dos Andes, que muitos de vocês, né, já ouviram falar, alguns já até foram, né, porque o Chile é muito visitado por brasileiros, que é formado por dobramentos modernos. Eita, galerinha, dobramentos modernos. Valesca lembrar o que é dobramentos modernos, eu vi lá com o Erandi no 6º ano. Dobramentos modernos é aquele choque que nós temos entre placas. Então, forma uma nova forma geológica, no nosso caso ali, dos Andes, é uma forma geológica recente que foi entre o choque da placa sul-americana, tá certo? E a placa násica, tá certo? E esse daí é um dos pontos fortes, né? A Cordilheira dos Andes, para um ponto que a gente vai estudar um pouquinho lá à frente, quando a gente estiver falando da hidrografia. Exatamente, a Cordilheira dos Andes ela é importante na formação das nossas bacias hidrográficas, a partir do seu degelo, tá bom? Durante o período de verão. A leste, nós temos as estruturas de relevos mais antigas, que é exatamente onde nós nos encontramos aqui, a região do Brasil, onde nós estamos, né? É uma parte de relevos mais antigos, né? Onde nós apresentamos processos erosivos e movimentos. Os movimentos das placas eram do passado, é tanto que nós não temos essa clareza de tremores de terra, de movimentação de placas tectônicas. Por isso que nossas altitudes são tão baixas. Por quê? Porque nós já passamos por processos erosivos que vêm, de muitos e muitos milhões de anos, tá certo? Quais são os destaques, né, que nós temos dos planaltos na porção sul? Nós temos aqui na porção sul o Planalto das Guianas e o Planalto Brasileiro, tá certo? Um grande destaque são esses dois planaltos. As planícies de destaque, porque esses são os dois tipos de relevo que nós encontramos na nossa região. Já as planícies, né? Tem duas planícies de destaque, que é a planície amazônica, né? E a planície platina, tá bom? Então, essa é a estrutura que nós temos aqui do relevo da América, né? É assim que ela se configura. Mas ela é importante, que a gente vai entender melhor quando a gente adentrar na população, para que a população se distribua dentro do continente de acordo com esse processo de planaltos, de planícies. As regiões de cordilheira são importantes, Valesca, para a população, para que ela se acomode. Aí vocês vão ver que existe muito mais dificuldades nas formações dos dobramentos modernos, exatamente porque eles têm muitas altitudes, eles têm outras dificuldades que não é favorável à ocupação humana. Então, a gente adentra agora os recursos hídricos, que sempre foram fundamentais para toda e qualquer tipo de sobrevivência das espécies, né? E a nossa humana nunca foi contrário, né? Essa tentativa de busca por esses recursos. Então, na América, principalmente na América Latina, né, nós temos grandes reservas hídricas. Lembrar disso. Lembrar sempre, sempre, até vocês fazerem o Enem, galerinha. A América Latina tem grandes reservas hídricas. O Brasil, né, nós aqui no Brasil, nós temos o maior conjunto fluvial do mundo em extensão e em volume de água. Ó, ponto muito positivo para o nosso país. Atividades econômicas como, aí eu delimito aí,
pesca, mineração, agricultura e também a indústria, elas são totalmente influenciadas por esses mananciais. Valesca, a indústria depende dos recursos hídricos, sem sombra de dúvida. Desde a indústria alimentícia até a indústria automobilística, todas elas dependem de recursos hídricos. Sem se falar da mineração, que precisa muito desses recursos hídricos, a agricultura, que foi a primeira atividade econômica do homem, né? Essa nem se fala, e a pesca, porque a própria estrutura, né, dessa atividade econômica vem desse recurso. Aí tem um ponto interessante. Quem faz a gestão desses recursos hídricos aqui na América? Tem algo bem interessante para nós aqui na América, gente. Principalmente na América Latina, né? A gestão dos recursos hídricos, ela é uma demanda de cooperação internacional. Como assim, Valesca? É uma demanda de cooperação internacional. Por quê? Porque nossas bacias hidrográficas, elas interpassam, elas ultrapassam as fronteiras nacionais de vários países. E no livro de vocês vão lá onde tem recursos hídricos da América Latina e vocês vão ver a quantidade de países que estão inseridos nessas bacias que a gente aqui está falando. Então, por isso que demanda uma cooperação internacional, pois muitas dessas bacias que a gente está falando, elas percorrem vários países da América Latina. Então, precisa de uma cooperação de todos esses países, tendo a gestão desses recursos, tá certo? Esses acordos, eles são chamados de acordos diplomáticos. E por que eles são acordos diplomáticos? Porque eles precisam serem criados, galera, para que todos possam se beneficiar. Não pode só o Brasil, não pode só a Colômbia, não pode só a Venezuela, não pode só um país se beneficiar, né? O Chile, um desses países se beneficiarem, o Uruguai, desses recursos. Todos os países que recebem as bacias hidrográficas, esses recursos hídricos, eles precisam se beneficiar e evitar também o que nós apontamos aqui como a exploração predatória dos recursos hídricos. Beleza? Então, temos aqui quais são esses recursos hídricos, né? Temos aqui 3. Temos o aquífero Guarani, o maior manancial que nós temos, que fica aqui no nosso território, belíssimo, né? Água potável de qualidade, água subterrânea de qualidade, assim, que abastece o nosso país por muito e muito tempo. Vocês têm um box no livro de vocês só falando sobre o aquífero Guarani, tá? Então, assim, é algo que vocês precisam fazer a leitura, vocês precisam explorar. Inclusive, vou passar uma atividade para as minhas turmas a respeito do aquífero Guarani. Temos as bacias dos rios Amazonas, da Prata e do Orinoco. A bacia do rio Amazonas, na verdade, ela é a maior do mundo. Ela não é a maior da América Latina ou a maior da América, ela é a maior bacia do mundo, com cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados. Imaginem aí. E de onde vem tanta água? Aí vamos voltar lá para o nosso relevo, né? Ela deriva tanto da água das chuvas, né? Vamos combinar que boa parte desses países são cobertos por florestas equatoriais, e as florestas equatoriais são responsáveis pelo um grande manancial hídrico, né? Pelas as nossas chuvas, né? O índice pluviométrico da floresta equatorial é muito considerável, mas tem um outro ponto muito importante que faz, né, a bacia do Rio Amazonas ser essa bacia, a maior bacia do mundo, o derretimento das geleiras dos Andes. Então, por isso nós configuramos a nossa bacia amazônica como a maior bacia, né, com cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, não só em extensão, mas também muito grande em volume de águas, né? Lembrar que é uma bacia navegável, tá certo? E que também, em algumas regiões, também serve de abastecimento energético,
tá certo? Não apenas para navegação, pesca, as questões econômicas, mas também geração de energia, tá, galerinha? E temos aqui a bacia do Rio Orinoco, que abrange parte da Venezuela e Colômbia. Essa daí, ela está dentre 2 países, especificamente. Tem um grande potencial hídrico, uma área de 880 quilômetros quadrados, mas vocês estão vendo que não chega nem perto da bacia do Rio Amazonas, né? Ela é fundamental para a integração de 2 países. Por quê? Porque ela é navegável. Boa parte de toda a integração entre Colômbia e Venezuela é feita através do Rio Orinoco. Então, eles aproveitam muito esse modal de transporte que é a navegação. E quem é o maior responsável? A bacia do Rio Orinoco, tá certo? E temos aí a bacia do Rio da Prata, que é a 5ª maior bacia do mundo. Olha como nós somos agraciados na América Latina, né? Temos aí grandes extensões, né, de bacias, né, e de recursos hídricos. Essa sendo a 5ª bacia do mundo, ela abrange, isso é interessante, diversos biomas. Então, como ela pega aí diversos biomas, nós temos ela é muito rica, né, em fauna, em flora, então nós temos uma riqueza diferenciada para os ambientes a que ela, né, percorre. E um outro ponto que a gente não pode esquecer sobre a bacia da Prata é a grande potência que ela tem em termos de geração de energia para a América Latina, tá certo? Então, esses pontos foram os pontos principais que nós tínhamos para serem discutidos nesse momento assíncrono, né? Para que vocês pudessem fazer os estudos de vocês, para que nós pudéssemos também, nesse momento, nos aprofundarmos, né, ainda sobre os aspectos gerais da América Latina, e a partir daí, né, respondermos os formulários, né, principalmente esse formulário, né, da semana 8, e, a partir dele, né, fazermos as nossas... tirarmos as nossas dúvidas em sala de aula, buscarmos um maior conhecimento, que eu volto a repetir com vocês, esse é um assunto muito importante, que vocês irão revisá-lo no 3º ano do ensino médio, tá bom, galerinha? Um beijo para vocês, bem grande, aproveitem aí essa semana 8, para que vocês ganhem muito conhecimento, e que esses conhecimentos sejam aproveitados pelo resto da vida de vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um.